Aí tão chocante para mim quanto a presença do Danilo, que é reserva no Flamengo, foi a presença do Richarlison, que até foi titular na final da Liga Europa, mas fez uma temporada muito abaixo. O Tottenham tinha planos de não utilizá-lo, estava buscando alternativas. Existia uma chance real de o Richarlison ir parar na Arábia Saudita. Não justifica para mim a presença dele. Por que ele foi convocado? Porque jogou com ele no Everton. No Everton. Então, jogou com ele no Everton. Eu vou respeitar, mas eu vou querer ver o Richarlison jogando na seleção brasileira em alto nível, porque não é uma convocação que me parece justificável diante da fase dele. Não tem medo que o Ancelotti, Ana, você como gestora, e aí o Ancelotti tem 65 anos e tal, ele chega com a ideia de que, olha, não adianta nada, eu vou para a maior seleção do mundo e eu vou levar quem eu confio, eu vou levar quem eu acredito, independentemente de como o cara esteja jogando naquele momento. Algo que eu discordo frontalmente. Não, eu não acho que ele fará isso, Eli, até porque é um vencedor nato, lógico que tem os profissionais de confiança. Vale lembrar que essa é a primeira convocação dele, não foi ele que fez essa convocação totalmente, ela foi feita em conjunto com o Rodrigo Caetano e com o Juan, então talvez pode ser que para as próximas convocações ele faça algumas alterações, mas pela proposta de jogo dele, que gosta de ter um time que joga para frente, com qualidade de passe, e ele gosta do centroavante nato. Ele gosta... não é que ele gosta de jogar com um time que joga para frente. Ele, às vezes, é reativo, às vezes ele é propositor. Mas ele é um profissional que sabe... Ele não é um propositor. É o cara que joga, não, mas ele respeita gosta. a característica. Joga para ganhar. Ele joga para ganhar, ele respeita... Se ele achar que ele precisa ter mais poste para ganhar, ele vai ter. Se ele achar que precisa ser reativo para ganhar, ele vai ter. Ele é basicamente o que eu já vi o cara precisa fazer o que precisa para ganhar. Eu já vi o Ancelotti, seja no Milan, seja jogando no Bayern, com propostas de jogo totalmente diferentes, claro. Com perfis de jogadores assim e com perfis de jogadores diferentes. Isso me agrada no nome dele na seleção por isso. E eu acredito que o Richarlison, por ele ter essa referência, ele gosta de jogar com um centroavante de referência. Pô, mas aí joga com o Pedro, né? Que é 10 vezes melhor. Então, isso... Será que tem tamanho para a seleção? Então, mas o Pedro também tem essa questão. O Richarlison tem? Já jogou, já foi para a Copa do Mundo. Mais acostumado a jogar já jogou, já foi para a Copa do Mundo, já sentiu a pressão. Pedro a pressão. Agora, cara, eu acho que o Pedro seria um nome? Sim, também. Se você leva o Andrei porque você acha uma aposta, você leva o Beraldo porque você acha uma aposta, você não leva o Pedro. Não, tiramos para o ímpar. Você tem o Richarlison ou o Pedro. E eu escolho para o meu time o Pedro, tá? Mas a verdade é que o Ancelotti não conhece. A verdade é que você fica querendo justificar o injustificável. O Ancelotti não conhece o Pedro. E você quer dar oportunidade para o Beraldo, você quer dar oportunidade para o Alexandre, você quer dar oportunidade para o Danilo. Eu entendo a convocação dele. E você não quer dar oportunidade para o Pedro. Neste caso, eu concordo com você. Eu prefiro o Pedro. Eu também. Mas respeitando ele pelo que ele está chegando agora, por jogador que ele já trabalhou, para ter um... O Antony está comendo a bola, então o Antony tem que jogar. Eu trouxe o Cotonete, mas eu esqueci lá, vou pedir pro pessoal trazer. Porque eu falei muito mal do Richarlison na convocação. Você não escutou eu falando mal da convocação do Richarlison? Eu escutei você falando. Pessoal, Cotonete, mas você não começar a brigar agora. Você está defendendo o Richarlison. Não, vamos focar aqui. Pedro. Eu tenho dúvida em relação ao Pedro na seleção, esse é o ponto. Eu acho o Pedro... Mas por que essa dúvida do Pedro? Porque o Pedro, quando foi para a Europa, não conseguiu jogar. Você acha o Pedro não tem um corte de cabelo que te agrada? Não, pelo contrário. Porque o cara não para de fazer gol. Não, o cara é determinante no Flamengo, que é a maior equipe sul-americana. Onde ele está fazendo gol, Eli? Eu não sei, ele está fazendo gol quando ele é colocado em campo. Em que país? Ele, no Brasil. Que competições? E desde quando? De novo você vai vir com a ideia da Premier League? Óbvio. De novo você vai vir com a ideia da Premier League? O nível de enfrentamento da Premier League é 10 vezes maior que o nosso. Que nível de enfrentamento? O João Pedro fazendo sucesso no Brighton, para mim, é mais relevante do que o Pedro fazendo sucesso no Flamengo. E o João Pedro veio para a seleção. Uma miséria. A sua máxima é ridícula. A sua máxima de que a Premier League é fantástica. Mas não é fantástica? Quem joga... Mas isso não significa que o cara que joga aqui no Brasil, como é o caso do Pedro, que joga contra o Palmeiras, que joga contra o Atlético Mineiro, que joga pressionado, que não pode comer pizza se o Flamengo perder, esse cara não está mais preparado para vestir a camisa da seleção brasileira do que o Vini Júnior, que perde do Barcelona por 3-0 e sai para jantar no melhor restaurante, de Madrid, e não acontece absolutamente nada com ele, nada. Essa pressão, que nível de enfrentamento, isso é história, balela. O que é balela? É história e é balela. A Champions e a Libertadores tem o mesmo nível. História... Um enfrenta o Central Córdoba. Não, pera um pouquinho. Então você quer dizer pra mim que o PSG, com esse time que tá lá, é melhor do que o Liverpool da Inglaterra? Você está querendo dizer isso aí? Porque o PSG está na final da Champions. Mas a gente você quer me dizer? Não, eu estou comparando a Champions com a Libertadores. Não, você está comparando dois times da Champions. Não, você está querendo me dizer que
você está querendo me dizer que o Liverpool, que foi campeão da Premier League Sim. e não chegou na Champions, mas o PSG chegou. Então o PSG é melhor que o Liverpool. É isso que você está querendo dizer. Uma atuação de gala do Donnarumma, embora também o Alisson tenha pegado muito. Você é cheio de contrassensos. A questão é a seguinte, Elia, você nunca vai me convencer que Campeonato Brasileiro e Libertadores tem um nível de disputa, de entrega, de enfrentamento parecidos a de Premier League, Nicola, de Campeonato Espanhol, para quem já teve Nicola, Campeonato Espanhol está louco, calma, tem 3 agora equipes. para quem já teve lá dentro, vou falar como árbitra. Apitar Premier League é fácil. Apitar Copa Libertadores não é para qualquer um. E eu falo porque eu tive em campo na Copa Libertadores. Isso não faz com que o jogo da Libertadores seja melhor do que da Premier League. Não, mas por que eu estou trazendo isso? Eu não estou falando sobre qualidade técnica, tática, mas sobre o nível de pressão, sobre o nível de exposição, a cobrança que se tem, o acesso que o torcedor tem a você, o que gera uma derrota e uma vitória. Pressão maior. Quando o Pedro joga contra o Corinthians, ele enfrenta o Félix Torres. Quando o jogador da Inglaterra enfrenta, por exemplo, o Liverpool, ele está enfrentando o Van Dijk. É isso que eu estou querendo dizer. Tudo bem, mas aí para você se fazer contra o Van Dijk, quando a Argentina enfrentou o Murilo, que você decanta em prosa e verso, a Argentina deitou e rolou em cima do Murilo. A pergunta que eu faço para você, o Murilo foi mal ou a seleção inteira foi uma negação? Mas eu não sei, a zaga foi muito mal. Toda a seleção. A zaga foi muito mal. Quem se salvou na seleção naquele dia foi o Matheus Cunha, concorda? Só o Matheus Cunha. Mas eu não salvo mais ninguém. Mas o que eu te digo é o seguinte, você dá uma... E você tem que ser mais firme na minha defesa. Ah, é? É, claro. Porque você sabe... Ele é um treinador, ele não para de falar. Ele defende uma linha e é um ponto cego e vai. Olha, eu vou te falar. Ele não escuta Você sabe, eu vou te dar um exemplo. Então eu não vou estar nessa dividida. Tem cavalos de corrida que são fantásticos, mas eles precisam ter o tampão eles aqui. precisam ter o tampão de um lado e do outro, eles não podem olhar para o lado, senão eles perdem atenção. Você tem um tampão do lado e do outro em relação à Premier League. Não, você decanta e eu vou eu deixar bem claro aqui que podemos falar assim, que há uma disparidade, mas jogar a Sul-Americana não se compara a jogar uma Premier League. Existem características diferentes, eu acho que há habilidades diferentes. É cômodo você jogar uma competição em que você não é pressionado, você se preocupa simplesmente em jogar e tocar a bola do lado. Vai jogar. A pressão se dá dentro do campo, com muito menos espaço para você jogar. Tem a questão de tempo e espaço, a gente está falando de uma questão tática. É isso? Tempo, espaço, concordo com você que nesse quesito não se compara. Mas se a gente for falar no quesito extra-campo, construção da personalidade, a gente viu Brasil e Argentina, um Rafinha que hoje está concorrendo ao melhor do mundo ou não? Não é nem melhor do time dele. Não, mas está concorrendo. Que deu uma declaração infeliz no pré-jogo. Tocou depois. E que gerou toda uma demanda e uma carga emocional que ele não conseguiu fazer nada no jogo. Mas tem várias vezes que ele não faz. Então essa é a prova que existe essa interferência. Sim. Claro. Então eu entendo quando você fala, olha, jogar lá, tempo, espaço, ocupação, marcação. Eu até vi uma declaração agora do Denilson que ele falou, quando ele foi jogar lá, ele jogando aqui achou que ia sobrar. E quando ele foi jogar lá, ele não tinha tempo para pensar, ele não conseguia dar um drible. Mas é que... Isso eu concordo, é uma dificuldade, é uma diferença. Isso é a ocupação de espaço. Quanto mais intensidade você tiver, mais ocupação de espaço vai ter. Sim. Por isso que é natural. O futebol hoje está muito mais. A gente falar que só o genial vai conseguir Agora, a gente falar que o Pedro não teria condições de jogar na seleção, eu discordo. Eu convocaria. Eu acho que o Pedro sim tem condições. Eu não tenho convicção de que o Pedro vai fazer na seleção o que ele faz no futebol brasileiro. Porém, eu também avalio o critério do Ancelotti assim, o Pedro é um profissional que está voltando de uma lesão grave. É o mesmo critério para o Neymar. E ele usou o mesmo muito critério. diferente. O Pedro já está jogando muito mais vezes. Mas ainda não está 100%. Está retomando a condição física. Está buscando, está tendo minutagem. Ele ainda não está 100%. Contra o Palmeiras ele foi banco. Isso eu concordo. Ele ainda não está 100%. Porque não está 100% fisicamente. E nesse caso, eu acho que o Ancelotti foi feliz. A desproporção é maior, né, do Neymar. Não, mas o Neymar também está vindo de recuperação, mas não tem a minutagem do Pedro. Mas a gente foi analisar que são dois jogadores que são importantes. Eu gosto dos dois. Porém, não estão bem fisicamente para vestir a camisa da seleção neste momento. Vamos dar Mas eu acho que vale a pena observar o Pedro e eu entendo sim que no futuro mereça uma oportunidade. Tem que testar. Eu vou ouvir o Carlo Ancelotti, que já começou mal, na minha opinião, quando deixou transparecer ou falou que ligou para o Neymar na manhã da convocação para explicar para o Neymar por que ele não seria convocado e que o Neymar entendeu perfeitamente. Eu acho isso um absurdo. Quero saber se ele ligou para o Pedro também
para dizer, ó, Pedro, você não está bem fisicamente, você não está jogando 100%, então por conta disso eu também não vou te convocar.